Eita, que beleza que chegou o dia! Vamos falar de PlayStation 5 Pro, mas dessa vez eu não vou falar necessariamente de notícia. Eu vou mandar a real, se vale a pena você adquirir o seu ou não. Muita gente quer, mas pouca gente tem coragem. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Muito obrigado pela presença de vocês. E cá estamos nós, né? Falhei segunda-feira, mas terça-feira estamos aqui firmes e fortes. No vídeo de hoje eu não vou fazer um vídeo necessariamente de notícia, embora tenha algumas coisas aí pra gente falar, né? Que aconteceram ontem, mas não são tão urgentes assim, então dá pra eu colocar esse vídeo aqui na fila primeiro. E é o seguinte, hoje a gente vai falar objetivamente de PlayStation 5 Pro, certo? A gente vai falar se vale mesmo a pena ou não, já tô dando aqui a minha opinião com base numa experiência de um mês, né, praticamente já, com o console, e eu quero falar pra vocês, né, porque essa é uma pergunta que muita gente me faz nas redes sociais quando eu falo do Play 5 Pro, então acho que num vídeo já fica muito mais bem sintetizado, e eu vou tentar ser o mais abrangente possível. Bom, primeiro de tudo, é importante que vocês entendam o meu setup. Obviamente, tem o PlayStation 5 Pro e você precisa ter uma televisão que seja condizente com o PlayStation 5 Pro, tá? Aliás, desde o começo dessa geração, quem não tinha uma televisão compatível, né, com as tecnologias do PlayStation 5 base, cara, no PlayStation 5 Pro menos ainda você vai conseguir usufruir. Então, já vamos começar por aí. Sua televisão tem que ter VRR, precisa ser no mínimo 4K, tem que ter um bom HDR também, com VRR já é um diferencial, e para isso a sua TV geralmente vai precisar ter, né, 120 Hz, ou seja, taxa de atualização, que vai possibilitar até 120 quadros por segundo, tá? Então isso aí também é muito importante para que você consiga usufruir do melhor possível. Então assim, já vamos começar o vídeo falando o seguinte, se você tem um monitor que é 2K, por exemplo, ou outras telas aí de menor qualidade, talvez um Play 5 Pro não vá fazer tanta diferença assim pra você, tá? Então já vamos começar por aí. E agora eu vou falar a respeito da minha experiência com o aparelho. Galera, seguinte, eu experimentei vários jogos no PlayStation 5 Pro. Logo quando ele chegou, eu já coloquei pra rodar vários títulos, rezerei alguns jogos, né, do PlayStation 5 base no PlayStation 5 Pro pra sentir ali a diferença, ver como é que tava. Alguns eu não zerei, né, outros eu só coloquei, joguei um pouco, pude analisar ali como é que tava, já consegui tirar a conclusão, porque eu tava bem fresco, né, na minha memória, qualidade de certos jogos, né. Então, quando eu os rejoguei, eu queria saber se eu ia ter aquela sensação de novidade, se eu ia ter aquela sensação de, tem coisa diferente mesmo. E outros jogos, eu mexi primeiro no modo base, né, do PlayStation, depois eu fui pro PlayStation 5 Pro para ver uma coisa um pouco mais imediatista. Tem jogos e jogos, tá? PlayStation 5 Pro não é um salto de geração. Então, caras, eu não tive aquela baita experiência, assim, tipo, em todos os jogos, de o negócio ser uma coisa de outro mundo, tá? A premissa do PlayStation 5 Pro, na maioria dos jogos, é te entregar um modo qualidade, ou seja, um modo gráfico do PlayStation 5, na maioria dos jogos que você escolhe entre, né, 30 FPS e 60 FPS, ou seja, a premissa dele é te entregar os 30 FPS do PlayStation 5 base com um gráfico ainda melhor do que o modo qualidade já do PlayStation 5 normal, porém numa taxa de quadros maior. Em alguns jogos ele entrega isso assim de uma maneira que, cara, surpreende, né? Por exemplo, o caso do The Last 2. Quando você joga ali, cara, você pode colocar o gráfico no preset, onde ele fica com a qualidade máxima, que é do PlayStation 5 base, até melhor na verdade, mas com o dobro de taxa de FPS, ou seja, é você jogar com o melhor dos dois mundos, né? E já tem outros jogos em que isso não acontece. Tem outros jogos em que a diferença ela é mais sutil. É uma diferença que não justifica tanto você ter um PlayStation 5 Pro, beleza? Bom, dentre os jogos que eu joguei que eu considerei que teve um destaque notável foram o Gran Turismo 7. Caras, esse aí ficou espetacular. Esse aí dá uma diferença notável, porque o Gran Turismo 7, jogando no PlayStation 5 base, né, que é esse o preto aqui, já era lindo, né? Já era lindo. Você já jogava em 4K nativo, você já rodava ali em 60 FPS durante a corrida. Mas o PlayStation 5 Pro a coisa vai um passo adiante. Você, além de ter um gráfico melhorado, você também tem Ray Tracing em tempo real durante a corrida. E detalhe, tá? O FPS do jogo, eu contei aqui, né, usando a minha própria televisão, com VRR ativado, tudo que tinha direito, cara, ficava ali, ó, na casa de 90 a 100 FPS, com o Ray Tracing ligado durante a corrida. Vocês têm noção
no negócio desse? E lógico, o jogo também tem a opção de você deixar em 120 FPS constantemente durante a corrida. Aí ele desliga o Ray Tracing e volta para o modo que seria de qualidade gráfica do PlayStation 5 base, só que em 120 FPS ao invés de 60. É uma das melhores experiências que você vai ter no PlayStation 5 Pro. E esse vídeo é um oferecimento da Promotech Games. Se você está procurando pagar o menor possível usando os melhores cupons de desconto do mercado, participe dos grupos do WhatsApp da Promotech e fique de olho nos anúncios para poder usufruir daquela promoção relâmpago que você sempre perde. Eu rejoguei Horizon Forbidden West, zerei o jogo e zerei também a DLC. E, cara, o upgrade gráfico, assim, como é um jogo de mundo aberto, você se move constantemente. Se você jogar do PlayStation 5 e já pular para o PlayStation 5 Pro, talvez, né, ali por você estar meio acostumado, você não vai prestar atenção tanto nos detalhes, porque ele é um jogo muito rápido, né? Mas se você deixar o personagem ali um pouco mais quieto e prestar mais atenção nos cantos, nas folhagens, né, na água, por exemplo, nos objetos, você percebe sim que no PlayStation 5 Pro o jogo tem sim um maior nível de destaque, é mais bonito sim. Agora, uma coisa que ficaria como crítica, né? Por que não implementaram Ray Tracing nesse jogo? Cara, Horizon Forbidden West é um jogo que ele é lindo e ele super combinaria com uma iluminação por Ray Tracing, né? Talvez um sombreamento, daria para explorar mais opções. E é uma pena que no PlayStation 5 Pro a Guerrilla Games não tenha se empenhado em trazer um jogo com um upgrade gráfico que fosse melhor do que só desempenho, resolução e, né, texturas melhores. Eu acho que daria para ter implementado uma técnica, né, com Ray Tracing, já que o console tem, né, o PSSR, embora no Horizon o PSSR não seja utilizado, é uma solução própria da Guerrilla Games, que foi usada, né, para reconstrução de imagem por inteligência artificial, mas, enfim, né, são jogos e jogos, como eu falei para vocês, não é porque tá no PlayStation 5 Pro que automaticamente ele vai ganhar todas as benesses do mundo, tá? Agora, galera, tem alguns outros jogos também em que não houve um destaque tão grande. Lembrando, eu não vou conseguir mencionar tudo aqui para vocês, tá? Eu tô mencionando alguns para vocês terem uma noção. E eu tive a experiência, eu não vou dizer necessariamente ruim, mas que não foi tão bem utilizado no PlayStation 5 Pro, ou pelo menos as tecnologias dele, em que você vê que às vezes é melhor você não usar. Por exemplo, a gente ficou sabendo que teve jogos em que o PSSR não se deu tão bem assim, tá? Não foi a maioria, óbvio, mas alguns não se deram tão bem. E um desses jogos é um jogo que eu tô jogando recentemente, né? Que eu tava esperando baixar o preço, porque eu vi que o pessoal falou que, né, tava meio mediano, não valeu o preço cheio, que era o jogo do Avatar, né? O Frontiers of Pandora. E, caras, jogando o game aqui, né, lógico que no PlayStation 5 Pro eu não joguei ainda a versão do PlayStation 5 base, mas eu já vi os comparativos, e é óbvio que no PlayStation 5 Pro você tem, né, um salto aí considerável de qualidade de imagem, mas não na primeira versão do game. Na primeira versão do game você só podia jogar com o PSSR ativado e a implementação não tinha ficado boa, né, considerando que é a Ubisoft, né, a Ubisoft já é meio preguiçosa e tudo mais, então não me surpreende muito, mas enfim, não tinha ficado tão legal ainda, né. Tanto é que a imagem estava melhor no PlayStation 5 base do que no Pro, no início ali do jogo, da versão, né, do Game Pro para esse novo console da Sony. Porém, ele teve uma atualização que melhorou o PSSR, a implementação dentro do game, e você também tem a opção do Fidelity FX 3.0 dentro do game. E nesse game é um exemplo onde a tecnologia proprietária da Sony não funcionou tão bem. Eu, pelo menos, ainda acho que se você usar o Fidelity FX 3.0 no lugar do PSSR no jogo do Avatar, ainda fica melhor, tá? Porém, o gráfico do jogo, cara, é espetacular, né? No PlayStation 5 Pro, comparado com a versão do PlayStation 5 base, dá uma certa diferença sim. E olha, eu vou falar pra vocês, não é o mesmo salto do nível de um Gran Turismo 7, mas sim, o jogo roda melhor, naturalmente. Assim como tantos outros jogos que eu pude testar, Spider-Man 2 e assim por diante. Então, os jogos da Sony em geral, eles tendem a aproveitar melhor as novas tecnologias. Como eu falei, vai depender muito de estúdio para estúdio. Muitos estúdios conseguem fazer um trabalho competente, alguns erram no começo e ajustam depois, como foi o caso do Star Wars Jedi Survivor, que eu também tive a oportunidade de testar. E realmente, caras, no modo qualidade do PlayStation 5 base, você jogando o jogo já é bonito. Mas quando você vai pro PlayStation 5 Pro, você tem um salto ali quase que a lá Gran Turismo 7. Por quê? O jogo ganha Ray Tracing dentro do... Porque o jogo ganha Ray Tracing dentro do game e além disso você tem melhores texturas, você tem uma melhor resolução, a reconstrução de imagem também ficou excelente, então não tenho o que falar. Só que é um daqueles casos, a Electronic Arts na primeira versão pro PlayStation 5 Pro não estava tão boa, aí eles lançaram um patch que melhorou a implementação e aí sim o negócio ficou show de bola. Então, enfim, né, eu não vou ficar mais perdendo muito tempo falando a respeito dos jogos, galera, porque assim, se eu for fazer uma média geral pra vocês, eu diria que o upgrade dentro dos jogos é compatível com o que o hardware oferece, é de fato o que a gente espera que aconteça, não é uma nova geração, mas você percebe sim uma melhoria, tá? Agora, a questão aqui de tudo isso é o seguinte, não é se você quer ou não o PlayStation 5 Pro, porque isso todo mundo quer, certo? A questão é se vale a pena.
Então vamos lá, essa é a parte do vídeo em que vamos colocar aqui uma pequena distinção. É óbvio que muita gente vai ter condições de comprar, não vai fazer tanta falta de dinheiro, já outras pessoas vai fazer sim muita falta. Então já começa por esse lado, é você saber se isso atende ou não a sua necessidade, se é necessário ou não para você. Então já vou começar tirando o primeiro elefante aqui da sala, tá? Você tem um PlayStation 5 base, Fat ou Slim? Na maioria dos casos eu vou te afirmar categoricamente que não. O problema principal aqui é o quanto você tem que pagar para você fazer esse upgrade. O PlayStation 5 Pro, quando lançou, tava custando seus 7 mil reais. Hoje em dia você consegue achar ele na faixa de uns 6 mil e pouco, e em promoções eu já vi valores de 5.500 e pouco. Você vai, obviamente, vender o seu PlayStation 5 base, né? Então, um PlayStation 5 base hoje, pode ser o Slim ou o Fat, na hora de você vender, a maioria da galera cobra aí uns 2.000 e, sei lá, até acho que no máximo uns 2.500 reais. Então, se você for abater isso daquele valor que eu tava falando pra vocês, dos, sei lá, uns 5.500, você pega aí um Play 5 Pro numa promoção boa aí, tá? De uns 5.500 pra menos. Ou, sei lá, vai estourando uns 5.700, beleza? Se você for abater, né, o valor do teu Play 5 base pro PlayStation 5 Pro, ainda vai te sobrar pelo menos uns 3 mil reais aí de diferença, tá? Então é aí que você faz o cálculo. Cara, 3 mil reais a mais, será que justifica essa melhoria? O preço já começa a ficar mais interessante, mas ainda são 3 mil. Então, aí a resposta vai depender do seu bolso. Você é um cara, você é uma pessoa que 3 mil reais é tranquilo para você recuperar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode ser interessante. Agora, se para recuperar esse dinheiro, né, você vai levar um bom tempo, certo? Então, assim, pensa que desses 3 mil você pode gastar com assinatura e você pode gastar com jogos. Eu sou um cara que eu não sou rico, mas graças a Deus eu tenho condição de comprar e não me fazer tanta falta grana, beleza? Porém, sabe aquela coisa, não é porque você pode que quer dizer que você deve? Então, eu não comprei no lançamento, tá? Eu esperei vir uma boa promoção e também, lógico, no meu caso muito particular, houve também um outro fator que fez valer a pena, porque esse Play 5 Pro aqui pra mim, no fim das contas, ele saiu por menos de 5 mil reais. É aí que tá o pulo do gato. Esse console aqui, ele vem com o quê? Um controle, certo? Ou seja, um DualSense. Galera, eu tenho assistência técnica e como vocês podem ver, eu já tenho vários DualSenses aqui comigo. Ou seja, para que me serve o DualSense do PlayStation 5 Pro? Para mim não serve para nada. E aí eu sei que agora você vai falar, mas pô, Lorde, um DualSense você vai vender por uns 400 reais, um DualSense novo, 450 no máximo. Como que o preço vai ficar abaixo de 5 mil para você só nesse console? Pois é, só que na minha assistência, a maior especialidade que nós temos aqui é upgrade de controles. Além de, lógico, serviços de reparo em consoles e tudo mais. Mas esse é praticamente a nossa marca registrada. E aí, qual que foi meu planejamento? Falei, bom, já que ele vai vir com um controle que eu não vou usar, porque eu já tenho 3 aqui, eu vou pegar o controle do PlayStation 5 Pro, vou tunar esse controle, colocar analógico Super Hall Effect, né? Colocar pedal, colocar super bateria e vou vender. Caras, então, cara, vocês entenderam como é que esse console saiu por menos de 5 mil pra mim? Pois é. Só que aí você ainda pode falar, mas Lorde, o seu Play 5 base ainda tá aí, então você deu o valor, né, mesmo que você tenha pago menos nas promoções, mas você não abateu esse valor com o seu console. Você tem razão. Não, porque o meu Play 5 base também é utilizado na minha assistência. Eu uso ele como testes agora, atualmente é uma pessoa que tá treinando, né, pra futuramente ali podendo trabalhar pra mim, né, e obviamente eu já pensando nessa possibilidade, mantenho esse Play 5, só que é como eu falei pra vocês. Então vejam que o meu caso é muito específico, porque que valer a pena pra mim pode não necessariamente ser a mesma coisa pra você, ainda que você tenha as mesmas condições ou melhores condições do que as que eu tenho. Então se eu puder resumir tudo nesse vídeo, caras, tudo mesmo, olha, você já tem o Play 5 base, certo, Fat ou Slim, eu acho que talvez seja mais negócio você ficar com eles. Pra, sei lá, caras, 60%, 70% de vocês que estão aqui assistindo o vídeo, vocês não vão estar perdendo tanta coisa assim. Eu, por exemplo, na geração passada, né, do PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, eu não fui pro PlayStation 4 Pro. Eu tinha jogado, sim, PlayStation 4 Pro, meu cunhado, né, na época tinha comprado, e eu testei alguns jogos no PlayStation 4 Pro na época, versus PlayStation 4 base, o meu era um Fat, tá, de 2015. E eu olhei assim e falei, olha, cara, é interessante, mas assim, naquela época era uma grana que ia me fazer muita falta. Então, principalmente por essa razão, eu não adquiri um Play 4 Pro naquela época. Agora nessa geração, a coisa mudou um pouco de figura. Então vejam que muito depende da sua condição e também da sua necessidade. Agora, se você é um entusiasta, é um cara que tem, né, compatibilidade com a tecnologia, ou seja, você tem um setup que vai poder usufruir do Play 5 Pro,
você já pode considerar comprar. Agora, se você não tem nada disso, você tem ali um setup mais modesto e tudo mais, então, cara, não vale a pena. É o vídeo mais resumido que eu poderia fazer pra vocês, eu tentei sintetizar todas as principais informações da melhor forma possível, e eu espero ter sido mais esclarecedor a respeito da questão possível com vocês, né? Muita gente na internet faz vídeo ali pra querer ficar vendendo, né, por link ali em loja, então o cara só vai fazer elogio, só vai falar bonitinho, só isso, aquilo, outro, enquanto que outras verdades que são inconvenientes não são faladas. Eu tenho link pra lojas também? Tenho, mas eu falo a verdade pra vocês. Então veja só, né, se eu ficasse aqui só elogiando, eu ia garantir que 80, 90% de vocês, de repente ia pela minha opinião, pode não comprar agora, mas poderia comprar lá na frente, ganharia mais só falando bem do negócio, mas eu prefiro fazer um vídeo honesto aqui com vocês, onde, sei lá, talvez menos da metade agora vai ficar interessado, mas que pelo menos eu ganhe com a fidelização de vocês como público, beleza? Então é isso, galera. Ah, outra coisa também que eu gostaria de falar a respeito do PlayStation 5 Pro, tá? Nesse modelo aqui, ele vem com duas USB-Cs na frente, e isso aí é um pouco incômodo, beleza? Vocês podem ver aqui que eu uso um adaptador, tá? Porque eu tenho aqui o plug, né, do receptor do Pulse, e esse receptor é muito ruim de você colocar lá atrás, porque esses receptores aqui, wireless, né, eles não podem ficar muito quentes, né? Então se você coloca atrás do console e ele começar a ficar quente, ele pode começar a falhar, né? Isso acontece com qualquer receptor que você vê no mercado. Então tem que colocar na frente. No PlayStation 5 base, era tranquilo, porque ele tem uma USB normal na parte da frente, USB-A. Agora esse aqui é só USB-C, que é essa USB fininha que vocês estão vendo aqui, e não é nada conveniente, porque a maioria dos cabos hoje em dia ainda é uma ponta USB-A, no caso é macho, esse aqui é fêmea, né? E uma ponta USB-C. Mas essa é outra inconveniência, né? Na parte de trás ele tem duas USBs do tipo A, né? De alta velocidade, mas que pode ser um pouco incômodo, né? Para certos acessórios, para certos aparelhos aí que vocês, de repente, venham usar nele, beleza? Então é isso, galera. Esse é o meu review do PlayStation 5 Pro, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like se você gostou, deixa o seu comentário, você é dono de PlayStation 5 Pro, diz aí o que você achou, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo, e tchau, tchau.